Vamos abrir a palavra, queridos, no livro do profeta Zacarias, capítulo número 3. Livro do profeta Zacarias, capítulo número 3. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Zacarias, capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo, para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém. Queridos irmãos, na última semana, você deve ter acompanhado, assim como eu, de forma muito dramática, as informações do terremoto na Turquia e na Síria. Na segunda-feira, quando as primeiras notícias chegaram, o noticiário dava conta de alguma coisa em torno de 600 mortos.
e hoje a gente vê os mortos já ultrapassando aí mais de 20 mil, e a expectativa é que pode chegar a 40 mil pessoas mortas. Então, é um negócio, assim, absurdo. Você imaginar que numa cidade, num país, né, de repente, num único evento, né, e 40 mil pessoas perderam suas vidas. Não dá nem para imaginar a sensação de quem está vivendo lá. Carece das nossas orações, os familiares, os trabalhadores, autoridades, irmãos cristãos que estão lá, voluntários. E no meio de toda essa história a gente vê também pequenas pitadas de esperança, né? Os voluntários que doam seu tempo, seus recursos, para salvar gente desconhecida. E quando, especialmente debaixo de milhares de toneladas de escombros, de repente uma criança encontrada, pessoas encontradas milagrosamente com vidas após dias soterradas. Então, gotas de esperança em um oceano de destruição. E o primeiro passo para a reconstrução, naturalmente, desses lugares, é você resgatar quem ainda está com vida. Isso nos faz pensar um pouco na destruição espiritual causada pelo pecado. Jesus, ele alertou: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quando a gente olha para o nosso mundo ao redor, nós vemos destruição por todos os lados. Vidas destruídas, famílias destruídas, jovens, adolescentes, homens, mulheres. Destruição social, ambiental, psicológica, física, espiritual, emocional, sexual, familiar. E aí a gente vai perceber que o número de vidas destruídas pelo pecado, ele é muito maior do que as vítimas do terremoto na Síria e na Turquia. E a gente olha para a nossa vida. E a gente começa a perceber e pensar quantas coisas o pecado já não destruiu em nossas vidas. Talvez nesse exato momento, quantas coisas destruídas estão dentro de você. Talvez sua alma, seu coração carregue aí escombros de uma série de terremotos que você já atravessou. E quem olha para a gente nem percebe, né? Você está aí, bonitinho, arrumadinho, mas dentro do seu coração, da sua alma, da sua mente, talvez você até se vergonhe. Ninguém sabe, mas você sabe. E isso te faz mal. Agora, nesse caso, a gente percebe que a reconstrução não é uma coisa de uma questão opcional, sabe? Não é um projeto de melhoria como alguém que, poxa, vou reformar aqui a minha casa, vou tornar a minha casa melhor, mais bonita, mais ampla. Não. A reconstrução aqui, ela é uma necessidade. Porque a sua casa veio abaixo. Um terremoto passou na sua vida, talvez alguns terremotos se sucederam. E as suas estruturas foram abaladas. Ruínas por todo lado. Então você não tem opção, você não tem escolha. Ou é reconstruir, ou é reconstruir. E aí a cultura do nosso mundo, né, ela interage com a gente de forma negativa. Porque você começa a ouvir assim, bem, nesse caso aí não há possibilidade de reconstrução. O melhor que você pode fazer é acostumar. Se acostumar a viver com a casa destruída. Não há esperança para a sua vida. O melhor é continuar vivendo essa mentira, fingindo que está tudo bem. Porque isso aí não tem cura, não tem solução, não tem forma de resolver isso.
Ninguém vai te ajudar. Você sabe, o mundo é dos fortes, dos que sobrevivem. Os fracos ficam pelo caminho, são desprezados, eliminados. E aí você começa a pensar assim, poxa, realmente na minha vida teve uma situação que eu precisei de ajuda e ninguém me ajudou. E aí você lembra de uma outra circunstância onde você tentou consertar a sua vida sozinho e não conseguiu. E aí você, de repente, começa a concordar com o mundo, é isso mesmo. Ora, é melhor admitir. Não há esperança para a minha vida. E aí você olha para o lado e você lembra de uma série de pessoas que você conhece que estão tão destruídas quanto você. Só que fingem que nada está acontecendo. É gente que está totalmente quebrada, mas está lá postando no Instagram, um sorriso no rosto. Será que elas são felizes? Talvez seja a última moda, né? Viver destruído, mas fingir que não está. E a gente começa a pensar, o que fazer? O que fazer pela minha vida, o que fazer pela vida do outro? E aí, nesse cenário de destruição espiritual, a gente para e olha para o Evangelho. E aí a gente se depara com um grande projeto de reconstrução, enquanto o mundo diz, não há esperança, o Senhor diz, eu vou reconstruir a sua vida. O mundo diz, aceite a destruição. O Evangelho diz, acredite na restauração. O mundo diz, é impossível. O Senhor nos diz, para mim não há impossíveis. Falamos disso no último domingo. Deus está profundamente mobilizado em reconstruir o mundo inteiro, o universo inteiro. A Bíblia é uma grande história, uma grande narrativa de reconstrução, inclusive da sua vida, da minha vida. Esse grande projeto de restauração é o reino de Deus, a Bíblia fala dele o tempo todo. Estamos aqui no profeta Zacarias. As profecias de Zacarias estão relacionadas ao período de reconstrução da cidade de Jerusalém. Ora, e essa reconstrução de Jerusalém no Antigo Testamento funciona como uma espécie de metáfora, um símbolo, uma ilustração de algo maior. A reconstrução que a partir do Novo Testamento Deus realiza em Jesus Cristo, que tem consequências para toda a humanidade e também para as nossas vidas. Então, a reconstrução de Jerusalém nos ajuda a pensar um pouco na reconstrução das nossas vidas. E aí a gente pode tirar algumas lições. E a primeira delas é que nós somos restaurados para reconstruir. Olha que coisa. A reconstrução espiritual acontece por meio de instrumentos humanos. Sabe, irmãos, o poder é da graça, mas os instrumentos são humanos. Toda reconstrução espiritual acontece por intermédio de pessoas que são usadas por Deus para nos abençoar. Ele vai usar alguém para evangelizar. Pense na sua história. Alguém que te evangelizou, alguém que te convidou para vir na igreja, alguém que te discipulou, alguém que te encorajou, alguém que te aconselhou, alguém que te edificou pela palavra, alguém que te treinou no ministério, alguém que te socorreu nas horas difíceis. Então a nossa história espiritual está cercada de pessoas que Deus usou. Em contrapartida, da mesma forma que pessoas foram usadas para a sua reconstrução, você precisa entender que você também é instrumento de Deus na reconstrução de alguém. Não na destruição, para a reconstrução de vidas. E aí a gente vê que a loucura que o Evangelho é. Porque a gente chega aqui, e talvez você entrou aqui nessa situação, você pensa assim, poxa, eu quero ouvir uma mensagem sobre a minha reconstrução.
Você quer uma mensagem de esperança sobre a reconstrução da sua vida. E o que Deus está falando com você é: sim, eu sei que você está destruído. Eu sei exatamente dos escombros que estão dentro de você. Escombros emocionais, escombros espirituais, as ruínas que estão dentro da sua alma. Eu sei de tudo isso. Mas eu quero que você saiba que eu estou restaurando você, para que você seja instrumento de reconstrução de outras vidas, instrumento de restauração de outras pessoas. Irmãos, isso é maravilhoso. Isto é o Evangelho. Somos abençoados para abençoar. Somos restaurados para restaurar, reconstruídos para reconstruir. Ocorre que, infelizmente, a gente pensa o Evangelho de maneira equivocada. E a gente pensa o Evangelho de uma maneira em que a finalidade de tudo somos nós mesmos. Então a gente quer a reconstrução das nossas vidas, sim, para sermos mais felizes. Queremos a reconstrução espiritual, emocional, familiar, financeira, tendo em vista os benefícios que isso vai nos proporcionar. E pode parecer absurdo o que eu vou falar para você. Contudo, o que muitas igrejas e cristãos têm oferecido por aí como sendo o Evangelho, na verdade, é a mesma coisa que o diabo oferece, de diferentes formas. Felicidade. E aí, então, quando a pessoa diz para você que o que Jesus quer para a sua vida, no final das contas, é que você seja feliz, esse é o discurso do anticristo. Porque o que Jesus quer para a sua vida é restauração espiritual, para que você experimente comunhão com Deus. E viver uma nova vida, caracterizada por adoração, caracterizada por testemunho, caracterizada por serviço. É isso que o Evangelho nos dá. É por isso que Deus enviou o seu Filho. O melhor que o Evangelho nos oferece é o próprio Deus. Só encontramos Deus em Jesus. Deus dá-se a si mesmo, doa-se a si mesmo para nós em Cristo. Este é o Evangelho, esta é a dádiva, este é o presente. E sim, isso nos traz felicidade, traz prazer, traz alegria, mas também traz obediência, traz fidelidade, disposição para servir ao Senhor. Então guarde uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho revelado nas Escrituras, nos oferece um outro tipo de mudança. Libertação do pecado, para comunhão com Deus. Ser tirado do mundo, para ser transportado para o reino. Ser resgatado da opressão maligna, para viver a vida dos filhos de Deus. Ser transformado pelo poder do Espírito Santo, para vivermos a imagem e semelhança de Jesus. Saímos de uma vida centrada nesse mundo, em nós mesmos, para a esperança de novos céus e nova terra, para viver a missão de Deus para as nossas vidas. Então a operação do Evangelho não é uma operação para necessariamente a sua vida melhorar. A operação do Evangelho, a mobilização celestial, para que nós sejamos salvos, é para colocar você na direção certa. E essa direção é a vontade de Deus, são os propósitos de Deus para a sua vida. Então nós somos reconstruídos para servir, restaurados para reconstruir, transformados para sermos instrumentos de transformação, libertos para sermos agentes de libertação. É a história de todo homem e mulher que aparece na Bíblia como servo de Deus. E essa precisa ser a sua história. E aí a gente chega no nosso texto. O livro de Zacarias está falando aqui de duas pessoas que foram instrumentos de Deus.
para a reconstrução de Jerusalém: Josué e Zorobabel. No capítulo 3 que lemos, Deus está falando de Josué. E aí você precisa fazer um parênteses aqui, né? Não confunda esse Josué com aquele Josué, né, que lutou para fazer o povo entrar na Terra Prometida, que tem um livro na Bíblia com o nome dele. Tem nada a ver, um está separado do outro por mais de 1000 anos, praticamente. Esse Josué atuou na reconstrução da cidade de Jerusalém após o exílio. No capítulo 4, Deus está falando de um camarada chamado Zorobabel. Josué ia ser o sacerdote, Zorobabel ia atuar como governador. E aí eu chamo a sua atenção para o capítulo 3, o início do capítulo 3. Há uma cena muito interessante. O profeta Zacarias, né, o livro de Zacarias, o profeta Zacarias tem uma visão celestial. E nessa visão ele vê o sacerdote Josué, e ao lado dele está Satanás. E ambos estão diante do Senhor. E Satanás está apresentando acusações contra Josué. Veja isso. Isso nos faz pensar no seguinte: é muito popular entre os cristãos uma certa visão sobre o mundo espiritual, batalha espiritual. E nesse tipo de entendimento, ou nessa maneira de ver as coisas, em tudo que fazemos, em cada área da nossa vida, há duas batalhas acontecendo. A primeira é a que a gente vê fisicamente, que passa pelo nosso esforço. E há uma outra, que é invisível, em que demônios estão lutando para que você não seja abençoado. E aí, nessa linha de pensamento, nós temos que militar, batalhar nas duas frentes. E aí a galera monta uma série de estratégias mirabolantes para você enfrentar os demônios invisíveis que nos cercam e tentam nos atrapalhar. Como é que a gente entende isso? Será que está certo isso? O que tem de verdade e o que não tem de verdade bíblica nesse negócio? Então, em primeiro lugar, a Bíblia é muito clara, e sim, existem forças malignas que atuam no mundo contra a igreja e contra os cristãos. Então, isso é claro. Agora, o que esse texto nos deixa muito claro, e a palavra de Deus como um todo: esta batalha já foi travada, e essa batalha já foi vencida. Glória a Deus por isso. Como é que Deus lidou com Satanás? O texto diz: o Senhor te repreende, o Senhor te repreende. Então Deus, ao contrário de muitas igrejas, não perdeu tempo ouvindo o diabo. Ele o repreendeu e ponto. E quando o Senhor repreende, o inimigo está repreendido. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, e a gente precisa ver o que o texto não mostra: o que é que Josué fez aqui? Qual é o papel de Josué nessa história? O diabo não foi derrotado por Josué. Satanás foi repreendido pelo Senhor. E tudo isso, queridos, é uma metáfora, como eu falei, para a obra da cruz. Eu e você somos Josué. Nessa história aqui, você é o Josué. E sim, forças malignas atuam contra nós. Mas nós enfrentamos essas obras malignas de cabeça erguida, porque na cruz, quando Jesus disse: tudo está consumado, Satanás foi repreendido de uma vez por todas, definitivamente. Existe sim uma batalha espiritual para a sua vida. A boa notícia do Evangelho é que esta batalha foi vencida pelo vencedor, que é Cristo, o Senhor das nossas vidas. E aí, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha cobertura espiritual é o sangue de Cristo sobre a minha vida. O meu santo protetor é Jesus Cristo. A minha
proteção espiritual não está em objetos ou em rituais religiosos, porque quem nos protege é o guerreiro que veio vencer, e ele venceu. E se nós estamos em Cristo, o Espírito Santo está sobre nossas vidas, de modo que nenhuma entidade, espírito ou maldição pode chegar em minha vida. Não importa o que o horóscopo diga, não importa qualquer tipo de trabalho que tenham feito contra você. Se, e somente se, você foi resgatado pelo Senhor, em Cristo você se tornou propriedade exclusiva. Note, exclusiva de Deus, selado com o Santo Espírito da promessa. Agora, é importante que você observe o texto. O texto não diz que Josué fosse alguém assim santo, sem defeito. Aliás, o texto não apresenta, se você ler com cuidado, o texto não faz nenhuma elogio a Josué. O texto não diz nenhuma qualidade de Josué. O texto não fala que ele era um super crente, um super homem. Versículo 3. Ele estava diante do Senhor vestido com roupas sujas. Essas roupas representavam os seus pecados, então ele era pecador. Em certo sentido, as acusações de Satanás procedem. Você entende isso? O diabo, irmãos, conhece as sujeiras que nós carregamos dentro de nós. O diabo sabe das misérias da nossa história. Ele conhece a destruição, os seus escombros, os escombros espirituais e emocionais que estão dentro da gente. E ele usa tudo isso para nos acusar. Às vezes ele nem precisa disso, porque você mesmo se acusa e se condena. Quem sou eu para estar aqui? Ora, o que é que eu vou fazer na igreja? Que diferença eu posso fazer no reino? Eu sou um fracasso espiritual. Eu sou um fracasso. Se as pessoas soubessem. E aí você tem uma mistura de vergonha, de culpa, de frustração, de medo, de angústia. Então, de um lado o diabo te acusa, do outro você mesmo se acusa. E Deus? Versículo 4. O Senhor vai dizer: tirem dele as roupas sujas. Coloquem roupas novas, roupas limpas, roupas nobres. Em outra tradução, roupas de festa. Jesus perguntou à mulher que foi levada até ele: mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Eu não te condeno, eu te perdoo. Vá e não peques mais. Romanos capítulo 8 vai dizer: agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo pergunta: quem poderá acusá-los? Quem poderá condená-los? Quem poderá separá-los do amor de Deus? E a resposta é não, não, não. O diabo, queridos, é um tagarela, que não para de falar contra você. Ele fala, e ele tem motivos para falar. E o Senhor diz repetidamente: cale a boca. Então, enquanto você diz, eu não tenho condições, o Senhor diz, mas eu quero você. Não se trata de Josué ser capacitado, ter condições, ou ter santidade, ou ter qualquer coisa que valha. Enquanto a gente pensa, o meu lugar não é aqui, o Senhor diz, você é meu, e eu não tenho vergonha de você. Eu não tenho vergonha de você. Ah, irmãos, assim como Josué, eu e você, fomos perdoados por Jesus Cristo, e fomos consagrados para a missão
de reconstruir vidas, sendo quem nós somos. Versículo 14 vai dizer, no capítulo de número 4, aqueles 2 homens foram ungidos por Deus para aquela missão. O que significa unção, irmãos? Unção significa sermos separados por Deus e capacitados pelo Espírito para cumprir uma missão que o Senhor nos dá. Jesus foi ungido. A palavra Cristo, nós falamos Jesus Cristo. Cristo significa que Ele é o ungido de Deus, aquele que Deus capacitou com o Espírito para nos trazer salvação. Todos nós que cremos em Jesus fomos ungidos pelo Espírito Santo. Mas a unção sempre é missão. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Reconstruir vidas que estão destruídas pelo pecado, pelo Espírito. Guarde isso no seu coração. Pelo Espírito você foi ungido um reconstrutor de vidas. O seu negócio, o seu ministério, o seu trabalho, a sua missão, a nossa missão é sermos reconstrutores de vidas. E o que é a igreja? É uma agência de reconstrução. Somos instrumentos. O poder é do Evangelho, a força do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, note, a esperança para os nossos amigos, familiares, para os nossos alvos missionários, para as pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece. A esperança para elas está no Evangelho e nós somos os instrumentos dessa esperança. A esperança para todos que estão com a sua vida destruída pelo pecado. Não há outra. É o Evangelho. E a igreja, e nós, somos instrumentos. Tudo que fazemos como igreja precisa ter essa finalidade, e tem essa finalidade. Cada culto, cada pregação, devocional, núcleo, cada convite que você faz para alguém, cada conversa, cada oração, são sementes de esperança. Num mundo onde há um oceano de desesperança, nós somos instrumentos. Lá atrás, quando o Senhor me colocou no coração o desejo de plantar a Igreja das Águas, aquilo que mexeu comigo e me moveu nessa direção foi exatamente o sonho de uma igreja apaixonada pelo Evangelho, firmada na palavra e comprometida com a missão de reconstruir vidas. Por quê, queridos? Como diz certo autor, a igreja é o plano A de Deus para a reconstrução do mundo, e Deus não tem plano B. O nosso negócio, né, se é que a gente pode falar assim, nosso negócio não é a prosperidade, a facilidade, o conforto, o bem-estar. O negócio da igreja é o Evangelho, a glória de Deus, a expansão do reino, a reconstrução de vidas. Por isso nós somos um time de missionários, não somos um time de consumidores, não somos um time de espectadores. E ser um time de missionários é ser um time de reconstrutores. Só que uma igreja fraca, irmãos, uma igreja desanimada, uma igreja dispersa, não reconstrói nada. Já falei isso em alguma vez. A tragédia do mundo atual não é que o mundo seja mau. O mundo é mau desde o pecado de Adão. Então o problema não é que o mundo é mau. O problema é que as igrejas são ruins. E os cristãos andam muito fracos. A começar por nós. Você precisa ser honesto. Veja bem, a igreja não tem medo do mundo.
Não há um versículo na Bíblia que me diga para ter medo do mundo. Primeira carta de João vai dizer que o mundo está sob a influência do maligno, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, porque em Jesus somos mais que vencedores. Jesus deixou bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, biblicamente, irmãos, não há nenhum roteiro, cenário, hipótese do mundo derrotar a igreja. Isso não está no script. Porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o Senhor do mundo e Ele é o vencedor. Então o mundo, o diabo não derrota a igreja, ponto. Mas você sabe quem derrota a igreja? A gente bota a culpa no mundo. Uns botam a culpa na política, nas ideologias, na cultura. Talvez seja a família, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos. Pode ser o diabo. Mas a verdade é aquilo que nos paralisa. É o nosso pecado. É a nossa frieza espiritual. É o nosso desânimo. O que nos paralisa é a falta de empenho na oração. A falta de empenho na adoração. A falta de busca por santificação. A falta de empenho na evangelização, a falta de compromisso com as disciplinas espirituais, a falta de compromisso com o reino de Deus, a falta de comunhão. Em outras palavras, nós mesmos somos a causa dessa estagnação. Nós estamos acomodados. E o que me escandaliza é que nós não estamos incomodados com isso. Não nos incomodamos com a nossa acomodação, é normal. Há mil explicações, né? Na verdade, estamos até felizes. Estamos espiritualmente fracos, não fazemos nada para mudar isso, mas, afinal de contas, estamos muito ocupados. Ora, temos muitas coisas para fazer. Estamos espiritualmente fracos, mas temos muitas distrações, muitas. Seja honesto, meu irmão. Seja honesto com você mesmo. Como anda a sua vida com Deus? O que te impede de buscar mais o Senhor? Quem impede você de buscar maior comunhão com o Senhor? E aí nós nos tornamos cristãos fracos, uma igreja fraca. Não é porque o evangelho seja fraco. Não é porque de repente o mundo se tornou muito mal. Não é porque de repente o diabo se tornou mais forte. É porque a espiritualidade que a gente está vivendo é rasa demais. Não dá conta. Nos contentamos com muito pouco. Com muito pouco. Quando o Novo Testamento fala para a gente de batalha espiritual, irmãos, não é sobre termos medo, não é sobre ficarmos intimidados. Quando o Novo Testamento fala de batalha espiritual, fala para a gente recorrer aos recursos espirituais que o Evangelho nos disponibiliza. A guerra foi vencida. Então eu preciso apenas agora me preparar adequadamente para seguir em frente. Paulo falou de vestirmos uma armadura espiritual. Ele fala de fé, de evangelho, de oração, de perseverança. Jesus orientou seus discípulos a vigiarem e orarem. Está aí no versículo 6 do nosso texto. O Senhor diz, não por força nem por poder, ou em outra tradução, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa, irmão, ficar um pouco mais descontente com a espiritualidade que você está vivendo. Esse é o primeiro passo. Eu quero terminar com o versículo 8 do capítulo 3. Traz uma frase espetacular. O Senhor diz de Josué e de seus colaboradores, diz assim: vocês são homens que simbolizam as coisas que vão acontecer.
vocês são homens que simbolizam o futuro. Vocês são um presságio do que irá acontecer. Ah, irmãos, valia para eles, vale para a gente. A obra que realizamos é símbolo de coisas futuras. O que fazemos aponta para além de nós mesmos. Nós somos testemunhas de algo maior. Quando o mundo olha para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, quando o mundo olha para a igreja, as pessoas deveriam ver esperança. Esperança de um futuro. Esperança de algo novo. Esperança de reconstrução. Você é símbolo do futuro. Você precisa testemunhar o que haverá de acontecer. Será, irmãos, que como cristãos e igreja, temos sido um símbolo de um futuro melhor e diferente para as pessoas? E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o trabalho que realiza, para o serviço que a gente faz, a gente não pode deixar de olhar para o versículo 10, onde o Senhor diz que os pequenos começos não devem ser desprezados. Sabe? Os pequenos começos lá eram a obra do templo que estava começando. Mas esse pequeno começo é a reconstrução da sua vida. Esse pequeno começo é você que não ora dia nenhum e passa a orar. E aí você vai pensando a mesma coisa, uma série de outras áreas da sua vida. Pequenos passos, passos simples, mas passos concretos na direção de alguém que deseja se aprofundar espiritualmente, sair do raso. Deus não se esquece dos pequenos começos. Deus não ignora as pequenas ações que eu e você temos na direção dele. Se nós desejamos reconstrução de vidas, não podemos desprezar o poder de Deus que atua nos pequenos começos. Então, querido, eu quero orar com você nessa hora. Queria que você fechasse os seus olhos. E queria te convidar a pensar alguns temas. Sabe, você precisa fazer essa oração. Você precisa fazer essa oração. Você precisa apresentar para o Senhor um pedido real e sincero. Senhor, reconstrói a minha vida. Reconstrói aquilo que em mim foi destruído. Traz restauração para a minha vida. Peça ao Senhor isso. Mas também peça ao Senhor para renovar a sua vida ao ponto de você ser um reconstrutor de vidas. Peça ao Senhor que você se aprofunde espiritualmente ao ponto de ser esperança para as pessoas. Peça ao Senhor para que nós, como igreja, como cristãos, sejamos esperança de reconstrução. E aí vem aquela história. Ah, mas eu não. Eu não. Não é para mim. Por que que não é para você? Por que que não é para você? Deus quer você. Deus quer você. Eu só estou aqui porque eu creio que Deus quer a minha vida.
É apenas isso que me move. Todas as outras argumentações não nos levam a lugar algum. Deus quer você. E tudo que é necessário para Ele te ter, Ele já fez. Ele já perdoou, Ele já deu seu Filho, Ele já enviou o Espírito, Ele já colocou pessoas no seu caminho para te abençoar, Ele já te deu a palavra, Ele já te deu experiências, você já ouviu a voz de Deus, você já teve experiências com o Senhor. Então não há o que você possa dizer para Deus, porque Ele já removeu todos os obstáculos. Então agora é simples. Ele quer você. Eu sei que às vezes é meio incômodo. Como assim Deus me quer? Deus te quer. Deus te quer. E Deus te chama. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te damos toda a glória. Nós declaramos, ó Pai, aleluias ao Teu nome, porque Teu amor é grandioso. Porque o Evangelho é, Senhor, algo incrível, fantástico. Tua graça é realmente maravilhosa, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, nós olhamos para o mundo ao nosso redor e nos assustamos, ó Pai, nos intimidamos, nos entristecemos. A desesperança, Senhor, é generalizada. Olhamos para a nossa vida, Senhor, e nos sentimos tão fracos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa hora, Senhor. Ajuda todos aqueles, ó Pai, que fazem essa oração, aqueles que sinceramente, ó Pai, se colocam diante do Senhor, a despeito das suas dúvidas, a despeito da sua pouca fé, a despeito, ó Pai, dos seus pecados, a despeito das fraquezas que carregam, Senhor. Mas aqueles, ó Pai, que olham para o Senhor e dizem, Senhor, que acreditam na Tua palavra, que acreditam no Teu chamado. Ó Deus amado, louvado seja o Teu nome pela obra de Jesus. Louvado seja o Teu nome porque em Jesus, ó Pai, o Senhor nos perdoou. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa hora com o Teu Espírito Santo, vem ministrando aos nossos corações a cura, Senhor, da nossa alma. Ó Deus, que possamos experimentar, ó Pai, nesse dia, os primeiros sinais de uma reconstrução emocional, de uma reconstrução espiritual, da cura do nosso coração, da mudança da nossa mentalidade. Que coisas novas, ó Pai, que vêm do céu, ó Pai, possam brotar dentro de nós. Ah, Senhor. E vai nos dando, Senhor, e vai nos impulsionando, ó Pai, a uma nova busca. Que possamos buscar mais o Senhor e nos colocar, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, em Tuas mãos, para sermos instrumentos de reconstrução. Que essa igreja, Senhor, seja espaço de esperança, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser símbolo de coisas futuras. Que possamos apontar para além de nós mesmos. E que aqui, Senhor, pessoas encontrem a restauração, a reconstrução, que somente o Senhor pode realizar. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos instrumentos, que possamos levar a sério a missão
porque fomos reconstruídos para reconstruir. Em nome de Jesus, no poder do Espírito nós oramos. Amém.